abençoados e amados da graça de Deus, meus irmãos aí, eleitos, abençoados, propriedade exclusiva de Deus. Estou aqui de volta, meus amados, para falar sobre um tema aí que um irmão me perguntou aí. Irmão André, você sempre disse que não tem pecado, não tem pecado, não tem pecado, mas meu pastor me ensina que ainda tem um pecado sim. Enquanto estivermos nessa terra, somos pecadores. Isso só diz que não tem pecado. Então, irmãos, em cima dessa pergunta que esse irmão fez aí, logicamente que eu expliquei para ele, não sei se ele entendeu ou não, mas quis fazer um estudo em cima da pergunta que ele me fez. Então eu botei o título desse tema, o tema desse estudo aí, como Quando acabou o pecado? Quando acabou o pecado? Amém, amados? Tem pecado, não tem pecado? Os pregadores da graça dizem que não tem pecado. Os pregadores do sistema religioso dizem que tem pecado. Qual é a verdade, né, dessa pregação? Amados, nós, sem muitas delongas, vamos começar direto aqui em Romanos 5, 13, 14. Vamos ler aqui o que Paulo está aqui falando aos romanos, para a gente poder começar a entrar nesse tema, começar a entender, né, melhor sobre essas coisas aí. E você que está me ouvindo, que é do sistema religioso, preste muita atenção, abençoados. Preste muita atenção. Você que é do sistema religioso, preste muita atenção. Você que é da graça também presta, para poder aprender, para poder ensinar, né? Porque como eles ouvirão se não tem quem pregue? Amém? Então vocês que são da graça de Deus têm que ouvir e aprender para poder ensinar. Então preste atenção. Romanos 5, 13 e 14. Paulo, dizendo aos romanos, diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. E a Bíblia diz aqui nesse mesmo versículo, mesmo aqueles que não tinham pecado também eram transgressor, né, por causa de Adão, por causa da descendência de Adão. Perfeito. Quem foi esse homem o qual entrou o pecado no mundo? Adão. Não foi o diabo, não foi Satanás, como o sistema religioso, como os pregadores do sistema religioso ensina. Não, foi Adão. Os iluminados sabem que foi Adão. E nós estamos aqui passando, estamos aqui ensinando, mas os irmãos do sistema religioso, ainda com a mente cauterizada na pregação do sistema religioso, ainda debatem, ainda não deixam penetrar a sabedoria nas suas mentes. Amém? Então, por esse homem, por Adão, entrou o pecado no mundo. E o pecado, pelo pecado, reinou a morte a todos os homens. Pecado e morte andam junto. Amém? Pecado e morte andam junto. Então, onde está um pecado, tem morte. Amém? E aqui diz uma morte, logicamente, que, né, hoje, se a pessoa fizer uma coisa, um ato irresponsável, pode levar ele à morte. Mas não é pecado. É um ato irresponsável da carne dele. A Bíblia chama de obras da carne. Pecado é outra coisa. Pecado se refere a outra coisa. Amém? Hoje tem pecado?
Vamos ver o que está escrito aqui, né? O próximo versículo, né? Lemos o 13, agora vamos ler o 14. Porque até a lei o pecado estava no mundo. Até a lei o pecado estava no mundo. E os irmãos do sistema religioso também vai entender que hoje não estamos mais servindo a lei. Muitos irmãos do sistema religioso que eu conversei, não, irmão, hoje não estamos no tempo da lei, não. Hoje vivemos na graça. Bom, eles vivem uma graça falsa. Eles dizem que estão vivendo a graça, mas não estão praticando a graça, estão praticando obras da lei. Não houve mudança nenhuma. Amém? Por isso os seus pregadores ensinam que tem pecado, que eles são pecadores. Entendeu? Pecar era viver na lei e transgredir a lei. Isso era pecar. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Se hoje não tem mais lei, então não tem mais pecado. Porque a lei está dizendo aqui, estava no mundo. O pecado estava no mundo até a lei. Prestou bem atenção na palavra? Porque até a lei estava o pecado no mundo. Até a lei de Moisés estava o pecado no mundo. Se não tem mais lei de Moisés, não tem mais pecado, irmãos. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. O que é imputar? É levar responsabilidade a alguém de um ato de pecado, igual os pastores hoje fazem. Eles levam essa responsabilidade para os irmãos da igreja. Não, nós somos pecadores, e botam isso na mente deles. Nós somos pecadores, né? Não peca, irmão. E aquilo vai entrando na mente do irmão. O irmão acha que pode pecar. Não pode pecar. Ele pode cometer uma obra da carne maléfica, né? Que pode prejudicar o seu corpo físico, né? A sua vida, né? Financeira, amorosa, enfim. Mas não é um ato de pecado contra Deus. O pecado é um ato contra Deus. As obras da carne é um ato contra o nosso próprio corpo. Até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado. Não pode ninguém levar a responsabilidade de ser pecador, não havendo a lei. Ou seja, até a lei estava o pecado no mundo. E quando a lei acabou? A Bíblia nos diz em Lucas 16:16. Abre suas Bíblias aí e lê suas Bíblias junto comigo. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João Batista. Até João. A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram. Ou seja, mantiveram-se até João. Teve sua validade, né, espiritual, testamentária até João. Em João, né? Em João, a lei perdeu sua validade testamentária. Amém? Em João se encerrou-se a lei e os profetas. Em João a lei acabou. Em João os profetas se calaram. Mas, irmão André, por que os judeus continuaram servindo a lei? Porque o povo é difícil abençoado. Eu estou aqui falando da graça e explicando a graça de Deus para vocês todo esse tempo. Todas as coisas que a graça nos ensina, eu estou mostrando para vocês.
Mas tem muitos que não crêem em nada que a graça nos ensina. Assim também o povo não entendia naquelas épocas. Amém? Dizem que os livros de Lucas foi escrito entre 59 e 63 depois de Cristo. Sim, mas quem falou essas coisas relatadas no livro de Lucas foi o próprio Yahshua. E ninguém entendeu naquela época. Amém? Ninguém entendeu isso. Nem os fariseus, que diziam conhecedores da lei, né? Nem os pastores de hoje, os senhores que são, né, teólogos, que são... Eu não tenho nada contra a teologia não, abençoados. Eu também fiz teologia. Só que eu peguei o conhecimento que eu recebi da teologia e empreguei dentro do Evangelho da Graça de Deus. Amém? Empreguei dentro do Evangelho da Graça de Deus. Eles não, eles estudam teologia e empregam dentro do sistema levítico, do sistema doutrinário levítico, onde é hoje o sistema religioso, evangélico, os católicos. Não. Eu peguei os conhecimentos que eu fiz na teologia, que eu estudei, né, e empreguei no Evangelho do Cristo, empreguei na graça de Deus. Não tenho nada contra a teologia. Estudar é bom, ter conhecimento é bom. Só que você, pregador, você tem que pegar esse conhecimento teológico que você aprendeu, empregar ele no Evangelho do Cristo que está nas cartas de Paulo. Aí sim você vai ter um entendimento muito maior do que aquele que você estudou na escola lá. Amém? Então diz que a lei e os profetas duraram até João. Até João a lei foi válida. Até João os profetas falaram. Depois de João a lei já não era mais. Depois de João os profetas se calaram. Ah, mas teve outros profetas depois. Sim. Não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a mente religiosa humana. Amém? Porque a lei e os profetas eram pessoas escolhidas por Deus para falarem, né, em seu nome. Foi encerrado ali em João. João foi o último profeta. O último profeta foi João. Muito disso foi Malaquias. Não, foi João. Amém? E desde então, desde João, depois de João, é anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todo o homem emprega força para entrar nele. Está entendendo, abençoados? Todas essas coisas que falamos aqui, falamos de acordo com o Evangelho do Cristo glorificado, que foi revelado a Paulo de Tarso, na estrada de Damasco. Lucas aqui está relatando algo que Yahshua já havia dito antes. Amém? E Lucas 16, 13 a 16, ele diz assim: nenhum servo pode servir dois senhores. E Lucas está relatando que Yahshua disse aos fariseus. Yahshua estava ali num diálogo com os fariseus, né? E Lucas está escrevendo ali aquele diálogo. E Yahshua disse para os fariseus: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Você não pode agradar dois senhores. Não pode, pois, servir a Deus e a Mamão. E Yahshua disse isso por quê? Porque eles eram avarentos.
e preferiam mais a prata e o ouro do que a verdade da palavra de Deus. Alguns pregadores, não, irmão, você não pode ficar falando essas coisas aí, não, porque essas coisas aí, né, o povo gosta mais daquele filme de Spielberg, né, que tudo é demônio, que tudo é inferno, que tudo é fim do mundo. O povo gosta mais daquilo. Então, alguns pregadores já falaram comigo, não, irmão André, pode ficar falando essas coisas aí não, porque, né, o povo não vai aceitar. Abençoado, se o povo aceitar ou não aceitar, não é problema meu. A minha missão é falar a verdade. A minha missão é contar a verdade. E quem tem sede da verdade vai ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Não é eu que estou falando, mas o Espírito Santo que me mostra na palavra esses conhecimentos. Amém? Não é minha invenção do irmão André, mas é a revelação do Cristo que está dentro de cada um de nós. Irmão André é igual a todos vocês. Simplesmente eu me desempenho mais para ensinar. Amém? Então aquele que se dá mais receberá. A palavra, quando fala assim, não fala de dinheiro não, igual é usado nas igrejas. Se der mais dinheiro, se der mais dízimo, mais lhe será dado. Não, abençoado, isso é mentira. Isso é falácia religiosa. Isso é para roubar o seu dinheiro. A palavra diz de se dar no reino de Deus. Aquele que se dar mais no reino de Deus, mais será dado, mas também mais será cobrado. Que você não pode fazer uma coisa errada e dizer não sei. Amém? Porque você tem o conhecimento do certo e do errado. Então você não pode fugir da sua responsabilidade. No sistema religioso, eles não culpam Deus porque temem a Deus. Mas eles botam a culpa no diabo. Satanás me levou a cometer esse erro. O diabo me iludiu minha mente. Não, abençoado. Tenha responsabilidade. Amém? Assume os seus erros. Não, eu errei. Não bote a culpa num ser que não existe, não. Um ser que não pode nem se defender. Porque não existe. Entende? Então, na graça de Deus, nós temos que ter responsabilidade dos nossos atos. Então, quem se dá mais, né, mais conhecimento terá, mas mais responsabilidade também terá, mais cobrança vai ter. Porque tem o conhecimento da palavra. Se errar, é por fraqueza. E tem que assumir essas fraquezas. E não botar culpa em diabo. Amém? A palavra mamão não significa diabo, nem Satanás. A palavra mamão é uma palavra hebraica que significa dinheiro. No hebraico moderno se diz kesef. Assim também agem os pregadores modernos de hoje. Usam o povo como, né, um caixa bancário. O povo é um caixa bancário. O povo é números. Quanto mais gente na igreja, mais moedas caem no cofre, nos seus cofres, por causa dos dízimos. Mas não se importam de ensinar a verdade para o povo. Amém? Eles estão igual os fariseus na época de Jesus. Só pensam em dinheiro. E se nós viermos aqui mostrar na palavra, dentro da palavra, que o mandamento do dízimo acabou, que não existe nenhuma responsabilidade de dízimo para evangélico, para católico e para todas as crenças que pagam dízimo. Se a gente mostrar aqui que não existe mandamentos para evangélicos pagar dízimo, eles vêm para cima de nós igual um boi bravo, igual uma fera brava. Mas é a verdade, abençoados. Isso não me intimida, sabe por quê? Estou falando a verdade conforme Cristo me mostra na palavra. Mas eles preferem ensinar mentira.
do que perder o seu dízimo gordo do rebanho, do seu rebanho, que é o povo, né, da igreja. Eu ensinar a verdade, o povo vai largar a igreja, igual um pastor que eu conversei com ele. Se eu ensinar a verdade, irmão André, o povo vai largar a igreja. Paulo ensinou que nós devemos, dentro da verdade, dentro da responsabilidade, dentro da palavra da graça de Deus, ter persuasão para mostrar para as pessoas a verdade da palavra. Amém? Paulo tinha persuasão. E você pode usar isso na sua igreja. Abençoados, recebi assim uma revelação do Espírito Santo, porque todos nós temos a mente de Cristo. Cristo mora dentro de cada um de nós, então ainda recebemos essas revelações dentro da palavra. Não é nenhum profeta ali, isso que o Senhor está falando, isso é mentira. Cristo nos revela dentro da palavra. Quando você abre sua mente para a graça de Deus, a sua mente de Cristo começa a funcionar. Então, ele começa a mostrar para você coisas que você antes lia e não entendia, mas que agora você entende com facilidade, com perfeição. Porque a palavra diz, vós tem a mente de Cristo. Amém? E como é hoje? Eles viram fera para cima de nós quando ensinamos verdade. E a Bíblia diz que os fariseus eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombava deles, zombava de Auxa. Assim também é hoje, abençoado. Zomba da gente, de todos, eu, irmão André, e de todos nós que pregamos a graça de Deus, eles zombam de nós, porque falamos a verdade. Doa quem doer. E Auxa diz, vós sois que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Eu sou fulano de tal, eu sou estudado, eu fiz teologia. Eu também fiz. Só que eu emprego na graça de Deus. Escolhi a ser um pregador para ensinar verdade para o povo e não mentira. Escolhi pregar aqui gratuitamente, amém? Sem ter que roubar do povo. Que uma vez que você está, não, o povo que está dando, estou roubando, não, está dando porque você está ensinando mentira. Então eles estão dando por obrigação. Nem todos que estão dando da igreja dá dízimo por vontade própria, dá com medo. Nem todos que estão na igreja estão por amar a Deus, mas por medo. Tem medo de inferno, tem medo do diabo, tem medo de perder a salvação, tem medo de não der o dízimo, o gafanhoto, que eles chamam de diabo, vai entrar na casa deles. Amém? Por outro lado, tem medo, se não der o dízimo, está roubando a Deus, então eles têm medo. Amém? Eles têm medo. Então nós estamos aqui para tirar esse medo, para mostrar para vocês, irmãos, que o que vocês vivem aí no sistema religioso é uma mentira, é uma farsa, não condiz com a realidade bíblica. Mas eles são os que justificam a eles mesmos, como diz a palavra, diante dos homens, dizendo, não, nós somos, pregadores escolhidos por Deus, nós somos os homens do conhecimento, os homens da sabedoria. Amém? E Paulo diz, vós sois que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que dentre os homens é elevado, perante os homens é abominação. Eu falei Paulo, mas errei aqui, tá, pessoal? Quem está falando isso, é Cristo, relatado no livro de Lucas 16, 13 a 16. Então, Auxa está dizendo, vocês mesmos justificais a vós mesmo perante os homens, mas o que é
dentre os homens, elevado perante Deus é abominação. Os fariseus se exaltavam perante os homens, mas só servia a avareza, o ouro, a prata, não diferente de hoje. Amém? Hoje os pastores agem da mesma forma, os membros das suas igrejas, amém? São números para eles, são números, são gados, levaram, como diz a Bíblia, levado para o abate dia após dia, amém? Levados para o abate dia após dia, por causa dos seus dízimos. Quanto mais pessoas na igreja, mais dízimo. Quando deveriam ensinar a verdade, que o dízimo não é uma obrigação para os dias de hoje. Não é uma obrigação você pagar dízimo diante da palavra. Não pode usar a palavra para te botar medo, para pagar dízimo. Não pode usar a palavra para dizer que é para Deus. Se não der, está roubando a Deus. Se não der, o gafanhoto. Isso é mentira, abençoados. Amém? Isso é mentira. Porque a lei já não é mais. A lei era para dar para o sacerdote no templo. Não tem mais templo. Foi derrubado em 70. Então, aqui, quando Yahshua estava conversando com os fariseus, a lei espiritualmente já tinha acabado. Porque a lei e os profetas duraram até João Batista. E Yahshua veio pregando depois de João Batista. Quando Yahshua começou, logo em seguida João Batista acabou o seu ministério, né? Ele foi preso por Herodes, né? Herodes Agripa, e lá a mulher dele pediu a cabeça de João Batista lá e cortaram a cabeça de João Batista, decapitaram João Batista. Então ali terminou a lei. Então ali terminou os profetas. João Batista foi o último profeta usado por Deus. Ah, irmão, mas teve outros profetas. Teve sim, segundo a mente religiosa, não segundo a Deus. Profeta era homens escolhidos por Deus para transmitir a palavra de Deus. Amém? Quando a lei e os profetas terminaram, Deus não usou mais profetas, porque a palavra diz que nos últimos dias, né? Nos últimos dias, ele falou através do Filho. Ele falou através de Yahshua. E continua falando para nós hoje. Yahshua continua falando para nós através da palavra. E a palavra nos esclarece bem que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. A lei e os profetas se encerraram em João. Depois veio Yahshua ensinando a graça de Deus, que viria a se manifestar. Ela não se manifestou na época que Yahshua estava vivo em carne, porque não podia, porque um testamento só é válido na morte do testador. Então ainda não poderia ser válido o seu testamento. Amém? Mas ele veio anunciando, fazendo apenas um anúncio, né? Por exemplo, uma loja vai ter um desconto numa mercadoria. Então vem anunciando que tal dia vai ter essa promoção, tal dia, né, vai ter essa oferta especial. Amém? Então anuncia primeiro para acontecer depois. Então Yahshua veio que anunciando a graça de Deus, que viria a se manifestar depois com Paulo de Tarso. Ele não poderia ensinar com clareza. Por isso em João 16, 12 a 13 ele diz: ainda tenho muito que vou dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ele tinha muitas coisas para dizer, mas o povo não podia suportar naquele momento.
E hoje não é diferente disso. Hoje é a mesma coisa. Hoje também temos muito que dizer da graça de Deus. Mas o povo hoje também não pode suportar certas coisas que falamos aqui. O povo se espanta, o povo se escandaliza. Amém? Yahshua disse para Nicodemos: se tratando de coisa terrena não me entende, quanto mais se tratar de coisas espirituais. Assim é o povo de hoje. Muitos não entendem isso. A palavra é clara quando diz: não havendo lei. Por que Paulo diz isso? Porque em 70 DC, quando o templo foi destruído, a lei já não tinha validade legal, espiritual, testamentária. Amém? Mas o povo judeu continuava adorando no templo por não entender essas sabedorias que Yahshua ensinou, que os discípulos ensinaram, que os apóstolos ensinaram. Indo ao templo, ainda continuaram indo ao templo, adorando no templo. Quando o templo foi destruído, foi revogada a lei física. Amém? Ela já tinha sido revogada espiritualmente, foi revogada a lei física também. Por isso Paulo, em Hebreus 7, 18, 19, ele diz: a ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nós aproximamos a Deus. Qual era essa esperança superior? A graça de Deus pregada por Paulo, abençoados. A graça de Deus que hoje leva todo homem a Deus. A graça de Deus hoje que mostra que Deus, o Espírito Santo, mora dentro de cada um de nós. Amém? A graça de Deus te faz ser hoje um legítimo filho de Deus. Você já era filho desde antes da fundação do mundo, mas o seu corpo carnal, adâmico, te fez caminhar por lugares escuros, te fez se distanciar de Deus. Mas Cristo, em nós, depois de todas as obras que Ele fez, e essas palavras dele chegam até os dias de hoje, quando nós recebemos a graça de Deus, mortificamos os efeitos da carne e vamos a cada dia mais, de glória em glória, despertando espiritualmente para Deus. É assim que funciona. E uma vez despertada, começa a amadurecer a mente de Cristo que habita dentro de cada um de vocês, cada um de nós. E vamos entendendo essas maravilhas das palavras. A lei é revogada. A ordenança anterior, fala da lei de Moisés, é revogada, porquanto era fraca e era inútil, levava o homem a pecar, distanciava o povo de Deus, que só os judeus poderiam se aproximar de Deus. Os gentios, que significa estrangeiros, não podia adorar no templo, a não ser se convertesse ao judaísmo. Tinha um grande processo de conversão em cima disso aí. Eles tinham que se converter para poder entrar no templo. Então havia uma parede de separação entre judeus e estrangeiros, que a Bíblia chama de gentios. Havia uma separação. E Cristo veio justamente para isso, para acabar com essa separação, para levar todo homem perfeito a Deus. Perfeito a Deus significa sem as obras da lei,
Amém? Mas com aquilo que Paulo veio trazer, aquela esperança superior pela qual nos aproximamos a Deus. A graça de Deus. A graça de Deus, amado. Quando o templo foi destruído, foi revogada a lei no seu âmbito físico definitivo. Olha o que diz Paulo em Romanos 5,14. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. O pecado não é imputado não havendo lei. Está entendendo o que significa essa palavra? A palavra imputar significa que você não pode atribuir um erro, uma transgressão a ninguém. Amém? Hoje, nenhum de nós podemos transgredir a lei, pois não há a lei. Ela acabou-se em 70. Se não há lei, você não pode transgredir lei. Ninguém pode imputar a você uma transgressão. Ninguém pode te chamar de pecador. Que o pecado, em João 3, 4, 5, ele nos diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Diz que o pecado é a transgressão da lei. É a transgressão da lei, ou seja, pecar é transgredir a lei, e não se refere a um ato segundo a nossa carne. Segundo a nossa carne, se diz obra da carne. E para que Cristo se manifestou? A palavra diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Então, quando ele tirou os pecados, ou como diz, o tema desse estudo, quando acabou o pecado? Quando o templo foi destruído, amados. Amém? Sem templo, sem lei. Sem lei, sem transgressão, sem pecado. Amém? Estão compreendendo? Então o pecado acabou-se quando se terminou a lei mosaica levítica. Amém? Mesmo hoje o sistema religioso ainda está servindo o vínculo doutrinário levítico pregado por Moisés. Amém? Eles estão simplesmente se alimentando do alimento passado, do alimento estragado, que não tem mais validade nenhuma. Amém? Eles estão servindo ou tentando servir a Deus segundo as obras de suas carnes. Não, eu tenho que ir lá batizar, é obra da carne. Eu tenho que ir lá participar da ceia do Senhor, é obra da carne. Eu tenho que fazer jejum, obra da carne. Algumas igrejas, eu tenho que ir no monte buscar o Espírito Santo, ou fazer vigília. Isso tudo é obra da carne, abençoados. Amém? Temos que servi-lo hoje, como ele disse que buscaria adoradores que o servissem em espírito e em verdade. E só pela graça de Deus você pode viver em espírito e verdade para servi-lo. Porque não somos abençoados segundo os méritos, nossos próprios méritos, nossas próprias obras. As nossas obras meritórias não podem nos salvar, não podem nos abençoar. Amém?
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Não é por obras, para que ninguém se glorie. Igual um amigo meu, que Deus já levou, ele disse, numa das pregações dele, ele mostrou, o fulano de tal morreu, foi lá pro céu. Chegou lá, né, o Santo Antônio, né, que diz que fica na porta do céu, né? Eles contam essa história aí. Nem sei se é Santo Antônio mesmo. Se estiver errado, me corrija. Ah, você está aqui também? Ele falou, claro, eu fiz um monte de obras, eu mereci estar aqui, as minhas obras me trouxeram para cá. Tá entendendo? Então não é por obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Foi o dom de Deus, foi o amor de Deus por você, meu amado irmão, que te fez ser salvo. Não é salvo, né? Essa salvação não é salvação eterna, não. É a salvação do mundo, salvação do dia a dia, né? Qual é a salvação do dia a dia? É mostrar para você a verdade, mostrar para você a realidade da Bíblia, sem contos de fada, sem um filme de Spielberg. Mostrar a realidade para você, a realidade para sua vida. Amém? É você se salvar de mentiras de homens desviados da verdade. É você se salvar, entendeu? Dos contos de fada, das falácias religiosas, da mentira que é ensinado para você, que você rouba a Deus, que o gafanhoto, que o inferno, que é perda de salvação. Tudo isso é mentira, que a palavra diz que nada pode te separar da mão de Deus. Nada é nada. Nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade, nem qualquer outra criatura, resumindo a palavra, nem qualquer outra criatura poderá te tirar da mão de Deus. Nada pode. Amém? Então é isso aí, abençoados. Fico por aqui. Até a próxima. Muito obrigado aí. Ouça várias vezes para poder entender melhor todas essas coisas. Que se estão a primeira vez, se inscrevam para receber outros estudos que for postado. Se já são inscritos, indique mais pessoas para se inscrever para o crescimento aí do nosso canal. Amém? Agradeço a todos vocês. Graças a Deus. Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.